Em 2013, a Agência Espacial Europeia divulgou uma imagem. Não era uma fotografia comum de estrelas ou galáxias. Era algo muito mais fundamental. Foi a imagem mais precisa já tirada do universo recém-nascido. Uma fotografia de um bebê cósmico com apenas 380 mil anos de idade. Esta imagem, capturada pelo satélite Planck, é conhecida como o Fundo Cósmico de Micro-ondas, ou CMB. E é, sem exagero, o pilar sobre o qual repousa toda a cosmologia moderna. É a prova definitiva do Big Bang. É a semente de tudo o que vemos hoje. E era quase perfeita. Esta imagem nos mostrou um universo de uma uniformidade requintada, com uma temperatura média de 2,7 graus acima do zero absoluto, para onde quer que olhássemos. E, crucialmente, ela mostrou as flutuações minúsculas, as manchas de temperatura que representavam sementes de densidade, que eram 0,01% mais quentes ou mais frias que a média. Estas manchas, os pontos quentes e pontos frios, eram as ondulações primordiais no plasma do universo primitivo. Foram essas sementes que, ao longo de 13,8 bilhões de anos, a gravidade transformou nas vastas estruturas que vemos hoje. As galáxias, os aglomerados, os superaglomerados. O modelo padrão da cosmologia, nossa melhor e mais bem-sucedida teoria de tudo, previu a existência e o tamanho exato dessas manchas com uma precisão de tirar o fôlego. O mapa do Planck foi uma vitória. Foi a confirmação de que entendíamos as regras. A humanidade, pela primeira vez, podia ler o código-fonte da criação. Mas havia algo errado. Em meio a toda essa perfeição, nessa tapeçaria de flutuações aleatórias, havia uma mancha, uma anomalia, algo que não deveria estar lá. Em uma vasta região do céu do sul, na direção da constelação de Eridanos, havia um ponto frio. Mas não era como os outros. Era vasto, cobrindo uma área do céu dezenas de vezes maior do que a lua cheia. E não era apenas um pouco frio. Era anormalmente, profundamente frio. Era um buraco gelado em nosso mapa perfeito da criação. Os cientistas primeiro pensaram que era um erro de instrumento, um artefato nos dados do satélite. Mas a anomalia já havia aparecido, de forma mais borrada, no antecessor do Planck, o satélite WMAP, em 2004. O Planck, com sua precisão muito maior, apenas confirmou. O ponto frio não era um erro, era real. E, de repente, o pilar da nossa cosmologia tinha uma rachadura fundamental. Esta não era uma semente como as outras. Era grande demais, fria demais e vazia demais. As chances de uma flutuação aleatória do Big Bang criar algo tão extremo eram tão baixas, tão astronomicamente improváveis, que beiravam o impossível. Era uma anomalia de 6 sigmas, um evento tão raro que você não deveria esperar encontrar um em todo o universo observável. Era um lugar onde as regras pareciam ter sido quebradas. Um lugar onde a física, como a entendemos, parecia parar de funcionar. Nesta jornada, vamos explorar esta anomalia. Vamos perguntar o que ela é, como ela se formou e que implicações aterrorizantes ela tem para a nossa compreensão da realidade. Porque esta mancha fria no céu nos oferece duas possibilidades e ambas são igualmente perturbadoras. Ou o nosso modelo do universo está fundamentalmente errado, ou esta é a primeira evidência observacional de algo além dele. Prepare-se, vamos investigar a cicatriz do universo. Para entender por que este ponto frio é um problema tão profundo, precisamos primeiro entender o que estamos olhando. A imagem do fundo cósmico de micro-ondas não é uma fotografia do universo como ele é hoje. É uma imagem do passado, de 13,8 bilhões de anos atrás. Nos primeiros 380 mil anos após o Big Bang, o universo não era o lugar frio e escuro que conhecemos. Era uma bola de fogo opaca, uma sopa densa e incrivelmente quente de partículas subatômicas, prótons, elétrons e fótons, ou partículas de luz. Nessa sopa primordial, os fótons não podiam viajar livremente. Eles estavam presos, constantemente colidindo com os elétrons livres, sendo absorvidos e reemitidos em um jogo cósmico de pinball. O universo era como uma névoa impenetrável.
Mas, à medida que o universo se expandia, ele esfriava. E após 380 mil anos, atingiu um ponto de virada mágico. A temperatura caiu o suficiente para que os prótons e elétrons pudessem finalmente se combinar, formando os primeiros átomos de hidrogênio neutro. De repente, os elétrons livres que bloqueavam o caminho desapareceram. O universo, pela primeira vez, tornou-se transparente. Os fótons de luz que estavam presos no pinball foram subitamente liberados. Eles escaparam em todas as direções, carregando consigo uma foto instantânea de como era o universo naquele exato momento. Essa luz é o que vemos hoje como o CMB, que é a luz mais antiga que podemos detectar. E ela está em toda parte. Ela preenche o cosmos. Ao longo de 13,8 bilhões de anos, enquanto essa luz viajava até nós, a própria expansão do universo a esticou. As ondas de luz visível e infravermelha de alta energia foram esticadas para comprimentos de onda muito mais longos e frios. As micro-ondas. É por isso que o mapa não é uma imagem brilhante, mas um mapa de temperatura de micro-ondas, mostrando uma média de 2.725 Kelvin. O modelo padrão da cosmologia, impulsionado pela teoria da inflação, faz uma previsão muito específica sobre esta luz. A inflação foi um período de expansão exponencial no primeiro trilionésimo de segundo após o Big Bang. Ela pegou flutuações quânticas minúsculas, subatômicas, e as esticou a proporções cósmicas. Essas flutuações se tornaram as diferenças de densidade na sopa primordial. Algumas regiões ficaram uma fração de nada mais densas e, portanto, mais frias. Outras, menos densas e mais quentes. A teoria da inflação prevê que essas flutuações devem ser gaussianas. É um termo estatístico que, em termos simples, significa que elas devem ser perfeitamente aleatórias, como o resultado de jogar 1 bilhão de dados. Deve haver manchas de todos os tamanhos, mas a maioria delas deve ter um tamanho médio, muito específico. Não deve haver nenhum padrão discernível. Não deve haver nenhuma estrutura estranha. E o mais importante, não deve haver nenhuma anomalia gigantesca. A distribuição de manchas quentes e frias deve seguir uma curva de sino perfeita. Quando os cosmólogos analisaram o mapa do Planck, foi exatamente isso que encontraram. A curva de sino era perfeita. A física funcionou, exceto por aquela mancha. O ponto frio de Eridanus era um outlier, tão extremo que nem sequer estava na curva de sino. Era uma anomalia estatística que quebrava o pressuposto fundamental da aleatoriedade. As chances de um modelo padrão produzir aleatoriamente uma mancha tão grande e tão fria são de menos de 0,001%. É tão improvável que os cientistas tiveram que lhe dar um nome: o problema do eixo do mal. Embora esse nome seja frequentemente associado a outros alinhamentos estranhos. Mas o ponto frio era o mais gritante. Então, os cientistas se viram diante de uma crise. Se o ponto frio foi nascido assim, se é uma flutuação primordial, então o nosso modelo de inflação, o pilar de como o universo começou, está errado. A aleatoriedade do universo falhou. Mas e se a mancha não fosse primordial? E se o ponto frio não fosse uma característica do universo bebê, mas sim uma ilusão de ótica? E se a luz daqueles fótons primordiais, em sua jornada de 13,8 bilhões de anos até nós, tivesse passado por algo tão vasto, tão vazio e tão escuro, que literalmente sugou a energia da luz, fazendo-a parecer mais fria do que realmente era quando começou sua jornada? A caçada não era mais por uma falha na teoria do Big Bang, mas por um objeto colossal e invisível no universo moderno, escondido na mesma direção do céu. A busca pelo que poderia ter feito isso começou. Os astrônomos precisavam encontrar um suspeito, e havia apenas um candidato que poderia criar tal efeito: o maior, mais vazio e mais estranho tipo de estrutura que o universo pode criar, um supervazio. Para entender como um vazio no espaço pode fazer a luz parecer mais fria, precisamos mergulhar em um dos efeitos mais estranhos da cosmologia, o efeito Sachs-Wolfe integrado, ou ISW.
É um nome complicado para uma ideia que une a relatividade geral de Einstein e a misteriosa energia escura. Vamos usar uma analogia. Pense em um fóton, uma partícula de luz, como uma bola de gude viajando pelo cosmos. O cosmos não é plano. De acordo com Einstein, a gravidade deforma o espaço-tempo. Uma grande concentração de massa, como um aglomerado de galáxias, cria um vale gravitacional, um poço no tecido do espaço. Uma grande ausência de massa, um vazio, cria o oposto, um monte gravitacional, ou uma colina. Quando nossa bola de gude, o fóton, se aproxima de um vasto aglomerado de galáxias, ela cai nesse vale gravitacional. Ao cair, ela ganha energia, assim como uma bola de gude ganha velocidade ao descer uma ladeira. Essa energia extra faz com que a luz mude para o azul, tornando-se ligeiramente mais quente. A bola de gude então atravessa o vale e tem que subir o morro do outro lado para escapar. Ao subir contra a gravidade, ela perde exatamente a mesma quantidade de energia que ganhou ao cair. O resultado líquido é zero. A luz sai com a mesma temperatura com que entrou. O mesmo acontece ao contrário com uma colina, um vazio. A bola de gude tem que subir a colina do vazio primeiro. Ela perde energia e fica mais fria, mudando para o vermelho. Ela então rola para o outro lado, descendo a colina, e ganha de volta toda a energia que perdeu. Novamente, o resultado líquido é zero. Em um universo que contém apenas matéria, os vales e colinas gravitacionais são estáticos. A luz sempre sai com a mesma energia com que entrou. Mas o nosso universo não é feito apenas de matéria. Desde 1998, sabemos que o universo é dominado por algo chamado energia escura. Esta força misteriosa, uma propriedade do próprio espaço vazio, está fazendo com que a expansão do universo se acelere. E é aqui que tudo muda. A energia escura tem um efeito curioso nos montes e vales gravitacionais. Ela os achata. À medida que o universo se expande de forma acelerada, os grandes aglomerados de galáxias, os vales, e os grandes vazios, as colinas, são esticados. Seus potenciais gravitacionais ficam mais fracos ou mais rasos. Agora, vamos refazer a jornada da nossa bola de gude. O fóton se aproxima de um supervazio, uma vasta colina gravitacional. Ele começa a subir a colina, perdendo energia e ficando mais frio, mudando para o vermelho. Leva centenas de milhões de anos para o fóton atravessar essa estrutura colossal. E enquanto ele está viajando por dentro dela, a energia escura está trabalhando, esticando o universo e achatando a colina. Quando o fóton finalmente chega ao outro lado e começa a descer para escapar, a colina é mais baixa do que era quando ele entrou. A descida é mais curta. Portanto, o fóton não ganha de volta toda a energia que perdeu na subida. Ele sai do vazio com um déficit líquido de energia. Ele sai mais vermelho e, portanto, mais frio do que quando entrou. Este é o efeito Sachs-Wolfe integrado. Um supervazio, quando combinado com a energia escura, age como um sugador de energia cósmico, deixando uma impressão digital fria na luz do Big Bang que passa por ele. O ponto frio de Eridanos era a impressão digital. Os cientistas agora tinham uma arma do crime. Eles só precisavam encontrar o suspeito. Eles precisavam olhar naquela direção do céu e encontrar um buraco no universo. Em 2007, uma equipe liderada por Istvan Sapudi, da Universidade do Havaí, fez exatamente isso. Eles usaram telescópios no Havaí para fazer um levantamento de galáxias na direção do ponto frio. Eles não estavam olhando para o CMB. Estavam olhando para o universo próximo, a bilhões de anos-luz de distância, mapeando a distribuição da matéria. O que eles encontraram foi impressionante. Exatamente alinhado com o ponto frio, eles descobriram um buraco colossal na teia cósmica. Uma região do espaço quase desprovida de galáxias. Era um supervazio. Mas não era um vazio comum. Era um monstro. O supervazio de Eridanos, como ficou conhecido, tem um diâmetro estimado de 1,8 bilhão de anos-luz. É uma das maiores estruturas já descobertas pela humanidade.
Um buraco tão grande que levaria um feixe de luz quase 2 bilhões de anos para atravessá-lo. É um deserto cósmico de uma escala que desafia a imaginação. O caso parecia estar encerrado. A mídia científica explodiu com a notícia. Mistério do ponto frio resolvido. A anomalia impossível do Big Bang não era primordial. Era uma ilusão de ótica, um efeito de lente causado pela maior estrutura vazia que já encontramos. A física do modelo padrão estava salva. O efeito ISW era real. A energia escura estava trabalhando. A cosmologia podia respirar aliviada. Mas a ciência nunca se contenta com uma resposta fácil. Outras equipes começaram a analisar os dados. Elas começaram a modelar o supervazio de Eridanos. Elas perguntaram, ok, o vazio está lá, mas ele é vazio o suficiente? E foi aí que o castelo de cartas começou a desmoronar. A descoberta do supervazio de Eridanos parecia ser a solução perfeita. Tínhamos uma mancha fria impossível na luz do Big Bang e encontramos um buraco gigantesco perfeitamente alinhado com ela, capaz de criar exatamente esse tipo de efeito de resfriamento. Um problema cosmológico foi resolvido por uma descoberta cosmológica. Mas quando os físicos teóricos e cosmólogos começaram a inserir os números reais em seus modelos de computador, a resposta que obtiveram não foi a que esperavam. A resposta foi um não enfático. O problema é uma questão de magnitude. O efeito Sachs-Wolfe, integrado, ISW, é real, mas é incrivelmente fraco. A energia escura achata os montes e vales gravitacionais, mas o faz de forma muito lenta, muito sutil. O efeito de resfriamento que ela produz em um fóton que passa é minúsculo, medido em microkelvins. Para que o supervazio de Eridanos fosse o único responsável pelo ponto frio que vemos, ele não precisaria ser apenas um vazio. Ele precisaria ser um supervazio em um nível que nunca vimos. Teria que ser quase perfeitamente esvaziado de toda a matéria, visível e escura. Teria que ser um buraco tão profundo e tão vazio que sua própria existência seria uma anomalia estatística tão grande quanto o próprio ponto frio primordial. E não é isso que as observações mostram. Sim, o supervazio de Eridanos é colossal em tamanho, mas em termos de densidade, ele é apenas um vazio comum. Nossas medições de galáxias naquela região mostram que ele é cerca de 30% menos denso que a média do universo. Isso é normal. A teia cósmica é cheia de vazios assim. É como um queijo suíço. Os vazios são a maior parte do volume. Quando os cientistas calcularam o efeito de resfriamento ISW, que um vazio normal de 30% de subdensidade poderia criar, o número que obtiveram foi de cerca de 20 microkelvins. O ponto frio que observamos no mapa do Planck tem uma temperatura de cerca de 150 microkelvins abaixo da média. A solução estava errada por um fator de quase 10. O maior buraco que encontramos no universo só consegue explicar cerca de 10% a 20% do frio que estamos medindo. A arma do crime era um revólver, mas a ferida foi feita por um canhão. Isso foi um golpe devastador. A solução elegante havia evaporado. Isso nos jogou de volta à estaca zero, mas em uma posição muito pior. Agora não tínhamos apenas um mistério. Tínhamos dois. Tínhamos um ponto frio primordial no CMB que é estatisticamente impossível. E por uma coincidência cósmica que desafia a lógica, temos um supervazio gigantesco, uma das maiores estruturas conhecidas, perfeitamente alinhado com ele, mas que não é forte o suficiente para explicá-lo. O que é mais provável? Que duas impossibilidades estatísticas, um ponto frio primordial gigante e um supervazio gigante, tenham decidido aleatoriamente nascer no mesmo local exato do céu, sem ter relação uma com a outra. Ou que nossa compreensão da gravidade, da energia escura e do efeito ISW está fundamentalmente incompleta. A comunidade científica se dividiu. Alguns argumentaram que estatisticamente improvável não significa impossível. Em um universo vasto, talvez até infinito, coisas raras acontecem. Talvez tenhamos apenas ganhado na loteria cósmica ao contrário. Talvez seja apenas uma coincidência. Mas para muitos cientistas,
A palavra coincidência em física é apenas uma forma de admitir a derrota. É um espaço reservado para uma física que ainda não descobrimos. E se a nossa física atual não pode explicar a conexão entre o vazio e o ponto frio, talvez precisemos de uma física nova e mais estranha. Talvez os vazios sejam mais poderosos do que pensamos. Talvez a energia escura não seja uma constante suave, mas algo mais volátil. Ou talvez a relatividade geral de Einstein, nossa teoria centenária da gravidade, se quebre nessas escalas extremas de vazio. A física começou a ficar estranha. Teóricos começaram a propor texturas cosmológicas, defeitos no tecido do espaço-tempo, deixados pelo Big Bang, como rachaduras em um bloco de gelo que congela. Esses defeitos poderiam criar pontos frios, mas não há evidência para eles. Outros propuseram modelos onde a energia escura interage com a matéria escura de maneiras que não compreendemos, fazendo com que os vazios cresçam e se aprofundem mais rápido e de forma mais agressiva do que o modelo padrão permite. Isso fortaleceria o efeito ISW, talvez o suficiente para explicar o ponto frio. Mas isso significa reescrever todo o nosso modelo cosmológico. Estamos mexendo no motor do universo apenas para consertar um pequeno ruído. É uma solução desesperada. E enquanto os teóricos lutavam com a física, um grupo de cosmólogos olhou para o problema e fez uma pergunta diferente. Uma pergunta tão radical que por décadas foi considerada tabu, o reino da ficção científica barata. A pergunta era: e se o ponto frio não for um efeito dentro do nosso universo? E se for uma cicatriz de um encontro? A ideia do multiverso não é nova. Ela surge naturalmente de várias de nossas teorias físicas mais promissoras, incluindo a teoria das cordas e, mais importante, a própria teoria da inflação que estamos tentando salvar. A inflação, lembre-se, foi o evento de expansão ultra rápida que deu início ao nosso universo. O modelo mais aceito, chamado de inflação eterna, sugere que esse processo nunca para completamente. Ele pode ter parado aqui, no nosso universo local, criando o nosso Big Bang. Mas em outras regiões do meta-espaço, a inflação continua como uma vasta máquina de espuma quântica. E, aleatoriamente, em pontos diferentes dessa espuma, a inflação também para, criando novas bolhas de universo. Cada bolha se expande, criando seu próprio Big Bang, seu próprio espaço, seu próprio tempo e talvez até suas próprias leis da física. Neste modelo, o nosso universo não é único. Ele é apenas uma bolha em um oceano infinito de outras bolhas. Um multiverso. Por décadas, essa foi uma ideia puramente filosófica. Era impossível de testar. Não há como enviar uma sonda para outro universo. Não há como ver além dos limites do nosso próprio Big Bang. Era metafísica, não física. Mas e se não for? E se, no caos primordial da criação, duas bolhas de universo recém-nascidas, ainda em seus primeiros momentos de inflação, tivessem se tocado? O que aconteceria se o nosso universo, ainda um ponto subatômico, tivesse colidido com outro universo bolha? Em 2007, uma equipe de físicos teóricos da Universidade de Cambridge, liderada por Laura Mersini-Houghton, propôs exatamente isso. Eles modelaram como seria essa colisão. Não seria uma colisão destrutiva no sentido que conhecemos, mas um esbarrão quântico. O outro universo bolha exerceria uma vasta força gravitacional em uma parte específica do nosso universo recém-nascido. Essa atração gravitacional literalmente puxaria a matéria e a energia para fora de uma região do nosso universo, antes mesmo que a luz fosse liberada. O resultado? Quando o universo esfriasse e se tornasse transparente, 380 mil anos depois, haveria uma região vasta e anormalmente vazia no mapa do CMB, uma região com um déficit de matéria e energia, uma região que pareceria para os habitantes futuros como uma mancha vasta e inexplicavelmente fria. Mersini-Houghton e sua equipe fizeram uma previsão ousada. Eles publicaram seus cálculos antes dos resultados de alta precisão do satélite Planck. Eles previram que, se o modelo do multiverso de colisão de bolhas estivesse correto, a imagem do CMB deveria mostrar não apenas uma vasta mancha fria no céu do sul,
o ponto frio de Eridanos, mas também uma mancha igualmente inexplicável no céu do norte. Quando os dados do Planck foram divulgados em 2013, os cientistas de todo o mundo analisaram o mapa. E, para o choque de muitos, eles encontraram. No céu do norte, havia de fato uma região anormalmente quente, menos pronunciada que o ponto frio, mas ainda assim estatisticamente significativa, exatamente onde a teoria da colisão de bolhas sugeria que um rebote da colisão poderia estar. De repente, o multiverso deixou de ser filosofia. Tornou-se uma hipótese testável. O ponto frio não era um defeito estatístico. Não era uma ilusão de ótica de um supervazio. Era uma contusão. Era uma cicatriz. Era a primeira evidência direta de que o nosso universo não está sozinho. Era a marca deixada por um vizinho cósmico. Esta ideia é, francamente, de partir a cabeça. Ela recontextualiza tudo. O ponto frio deixa de ser um problema para a física e se torna a prova de uma física muito, muito maior. A anomalia que ameaçava derrubar o modelo padrão da cosmologia se tornou a peça central de uma teoria que expande nossa realidade em uma escala que mal podemos começar a compreender. Ela sugere que as regras que medimos, as constantes da natureza, a própria física que prezamos, podem ser apenas as leis locais desta bolha específica em que vivemos. O outro universo que nos atingiu poderia ter leis diferentes, dimensões diferentes, uma física totalmente alienígena. E nós estamos vendo a única evidência de sua breve interação com a nossa. Essa teoria é incrivelmente atraente. Ela explica o que parecia inexplicável. Ela se encaixa no quebra-cabeça de uma forma que nenhuma outra teoria consegue. Ela transforma uma anomalia irritante na maior descoberta da história da humanidade. É uma história perfeita. E, infelizmente, na ciência, histórias perfeitas raramente sobrevivem ao contato com mais dados. A hipótese da colisão de bolhas, por mais elegante que fosse, dependia de uma análise estatística dos dados do Planck. E estatística, especialmente em cosmologia, é um campo de batalha. Assim que a teoria ganhou popularidade, outras equipes de cientistas mergulharam nos mesmos dados, armadas com novos algoritmos e uma dose saudável de ceticismo. A questão era simples: quão impossível é realmente o ponto frio? Os cálculos originais, que deram origem a probabilidades de 1 em 1 milhão, foram baseados em suposições estatísticas padrão, as flutuações gaussianas. Mas o universo é bagunçado. Outras análises usando métodos estatísticos mais complexos e que não assumiam uma aleatoriedade perfeita começaram a encontrar resultados diferentes. Em 2017, um estudo massivo analisou a forma do ponto frio. A teoria da colisão de bolhas prevê uma certa assinatura, uma forma e um perfil de temperatura muito específicos para a contusão. Os dados do Planck não batiam com essa assinatura. A forma do ponto frio parecia ser mais consistente com uma flutuação aleatória. A improbabilidade estatística também foi atacada. Novos modelos mostraram que, embora o ponto frio seja de fato raro, talvez não seja impossível. Dependendo de como você faz a análise estatística, a probabilidade pode subir de 1 em 1 milhão para algo mais parecido com 1 em 1000 ou 1 em 50. Ainda raro sim, mas não o tipo de impossibilidade que exige a invocação de um multiverso. O debate tornou-se um cabo de guerra estatístico. Cada equipe publicava um artigo com uma conclusão diferente, dependendo do método de análise utilizado. A hipótese da colisão de bolhas não estava morta, mas estava gravemente ferida. A bala de prata que parecia ter resolvido tudo estava, na verdade, se mostrando ser apenas mais uma teoria complexa e não comprovada. A comunidade científica, em sua maioria, recuou da beira do precipício do multiverso. A explicação mais provável, a mais conservadora, voltou a ser a favorita, e ela é profundamente insatisfatória. A explicação favorita é coincidência. A navalha de Occam, o princípio de que a explicação mais simples é geralmente a correta. Sugere o seguinte: é mais provável que o nosso modelo padrão da cosmologia esteja correto, e por puro acaso, uma flutuação aleatória muito rara
o ponto frio primordial, tenha acontecido e que, por puro acaso, um supervazio muito grande, mas não relacionado, também tenha se formado na mesma linha de visão, fazendo com que o ponto frio parecesse ainda mais frio do que realmente é. É uma coincidência em cima de uma coincidência. É uma explicação que não explica nada. É um encolher de ombros cósmico. Para muitos isso é inaceitável. Para a ciência, é a posição padrão até que surja uma evidência melhor. E assim, o ponto frio permanece. Nem a ilusão de ótica de um supervazio, nem a cicatriz de um multiverso. Ele permanece como era no início, uma anomalia, uma rachadura no pilar do nosso conhecimento. Um lembrete gritante de que o nosso mapa perfeito da criação não é perfeito. Ele está nos dizendo algo, e nós ainda não somos inteligentes o suficiente para entender a mensagem. Mas a história não termina aí, a ciência não desiste. Se o ponto frio não pode ser explicado pela física dentro do universo ou pela física além do universo, talvez o problema seja o nosso entendimento da própria jornada da luz. Talvez o supervazio de Eridanos seja o culpado, afinal. Mas por uma razão que vai muito além da energia escura. Talvez o problema seja a própria gravidade. Estamos presos. Em um canto, temos uma anomalia primordial no mapa do Big Bang, uma mancha fria tão improvável que quebra as regras da inflação. No outro canto, temos uma colisão de universos, uma teoria de ficção científica que parece ter falhado nos testes estatísticos. E no meio, temos a explicação mais frustrante de todas, uma coincidência. A ideia de que duas impossibilidades, o ponto frio e o supervazio, decidiram aleatoriamente ocupar o mesmo ponto no espaço. A ciência não pode aceitar uma coincidência dessa magnitude. A conexão entre o vazio e o ponto frio é real. Ela tem que ser. O vazio tem que ser a causa. E se ele é a causa, mas o efeito que medimos é 10 vezes mais forte do que nossos cálculos permitem, então a conclusão inevitável é que nossos cálculos estão errados. O problema não está no que vemos, mas na equação que usamos para medir. E a equação que usamos para medir, o efeito Sachs-Wolff, integrado, repousa sobre dois pilares: a energia escura, que achata o monte, e a relatividade geral de Einstein, que nos diz o quão alto o monte é. Os cosmólogos estão razoavelmente confiantes sobre a energia escura. Suas propriedades foram medidas por supernovas e pela própria estrutura do CMB. Isso deixa apenas um pilar para derrubar, o pilar mais pesado de todos, a fundação de toda a física moderna, a relatividade geral. E se Einstein estava incompleto? Esta é a opção nuclear da cosmologia. A relatividade geral é a teoria científica mais bem-sucedida da história da humanidade. Ela prevê a órbita de Mercúrio com uma precisão perfeita. Ela prevê como o GPS do seu celular funciona, prevê o desvio da luz das estrelas, prevê a existência de buracos negros e, mais recentemente, previu as ondas gravitacionais que agora podemos ouvir de galáxias colidindo. A teoria de Einstein passou em todos os testes que jogamos contra ela, mas com uma ressalva. Quase todos esses testes foram realizados em ambientes de alta densidade. Testamos em laboratórios na Terra. Testamos no nosso sistema solar, cheio de planetas. Testamos em torno de estrelas de nêutrons e buracos negros. Testamos em aglomerados de galáxias, os lugares mais densos do universo. Mas e o oposto? E os ambientes de baixa densidade? E os vastos desertos cósmicos que chamamos de vazios? A verdade é que a gravidade de Einstein é muito, muito mal testada em lugares onde não há quase nada. E o supervazio de Eridanos é o nada mais extremo que já encontramos. E se a gravidade não for uma constante? E se ela mudar seu comportamento dependendo do ambiente? Esta é a ideia por trás de uma classe de teorias chamadas gravidade modificada, ou MOG. Essas teorias propõem que a relatividade geral não é a palavra final.
mas apenas uma aproximação. Elas sugerem que existem outras forças ou campos no universo que estão ligados à gravidade, mas que só se revelam em condições muito específicas. Uma das ideias mais fascinantes é a gravidade camaleão. A teoria sugere que existe uma quinta força fundamental da natureza, além da gravidade, eletromagnetismo e das forças nucleares. Essa força, transportada por uma partícula camaleão, interage com a matéria de uma forma que altera a força gravitacional. Mas, como um camaleão, ela se esconde. Em ambientes de alta densidade, como a Terra, essa força é blindada pela matéria ao seu redor. Ela se torna incrivelmente fraca, tão fraca que se torna indistinguível da gravidade normal de Einstein. É por isso que nossos experimentos aqui nunca a detectaram. Ela está perfeitamente camuflada. Mas no vasto vazio do supervásio de Eridanos, onde a densidade da matéria é quase zero, não há nada para blindar a força. O camaleão sai do esconderijo. Nesses vazios, a gravidade se comporta de maneira diferente. Ela se torna, em alguns modelos, mais forte, ou melhor, as equações que descrevem a curvatura do espaço-tempo mudam. O que isso significa para o nosso fóton, nossa bola de gude viajando pelo cosmos? Significa que o monte gravitacional do supervazio de Eridanos não é a colina suave que a relatividade geral calcula. É um penhasco, porque a gravidade modificada está agindo. O potencial gravitacional do vazio é muito mais profundo, muito mais íngreme do que pensávamos. Agora, vamos refazer a jornada do fóton. O fóton se aproxima deste supervazio camaleão. Ele começa a subir o monte. Mas o monte é muito mais alto do que o esperado. Ele tem que gastar muito mais energia para chegar ao topo. Ele fica muito mais frio do que o modelo de Einstein preveria. Então, enquanto ele cruza o vazio, a energia escura faz seu trabalho e achata o monte. Quando o fóton desce pelo outro lado, a descida é, como antes, mais curta. Mas como a subida inicial foi muito mais árdua, o déficit líquido de energia é enorme. De repente, os 20 microkelvins de resfriamento que Einstein previu se tornam 100, 150, 200 microkelvins. A matemática funciona. O supervásio pode criar o ponto frio perfeitamente se e somente se assumirmos que Einstein estava errado e que a gravidade muda suas regras no vazio. Esta é uma conclusão de parar o coração. O ponto frio deixa de ser uma anomalia estatística ou uma contusão de outro universo. Ele se torna a primeira evidência observacional de que nossa teoria da gravidade, com um século de idade, está quebrada. Ele se torna o farol que nos aponta para uma nova física, uma relatividade 2.0. O supervazio de Eridanos não é apenas um buraco, é o laboratório onde a verdadeira natureza da gravidade finalmente se revela. Seria a maior revolução na física desde 1915. E como todas as revoluções, ela tem um preço. A relatividade geral é como o sistema operacional de todo o nosso cosmos. Você não pode simplesmente mexer em um arquivo de sistema para consertar um bug sem quebrar 10 outros programas. Mudar a gravidade para explicar o ponto frio tem consequências massivas. Se a gravidade é diferente nos vazios, ela também deve ser diferente, embora de outras, formas nos aglomerados. O que isso faz com as lentes gravitacionais que usamos para mapear a matéria escura? O que isso faz com a velocidade com que os aglomerados de galáxias se formam? O que isso faz com o próprio fundo cósmico de micro-ondas, cujas flutuações primordiais usamos como base para tudo? A verdade é que, até agora, a maioria dos modelos de gravidade modificada tem sido um fracasso espetacular em explicar o resto do universo. Eles são sintonizados para resolver um problema, como o ponto frio ou a rotação das galáxias sem matéria escura. Mas eles falham catastroficamente em prever as observações precisas que o modelo padrão de Einstein, com matéria escura e energia escura, acerta em cheio. É como consertar um vazamento na cozinha inundando a casa inteira. A comunidade científica, portanto,
permanece cética. Derrubar Einstein é uma afirmação extraordinária e ela exige evidências extraordinárias. O ponto frio é uma evidência, mas não é suficiente. Não quando a alternativa, a relatividade geral, funciona perfeitamente em 99,99% dos outros casos. E assim, a terceira grande hipótese, a da gravidade modificada, também fica paralisada. Ela é elegante. Ela resolve o nosso problema específico, mas o custo de adotá-la é alto demais. Ela quebra mais do que conserta. Estamos em um impasse triplo. Opção 1. A coincidência impossível. O modelo padrão está certo, e o universo apenas nos pregou uma peça estatística de 1 em 1 milhão, alinhando duas anomalias não relacionadas. Esta é a opção mais simples e a mais insatisfatória. Opção 2. O multiverso. Nosso universo colidiu com outro. Esta é a opção mais exótica. Ela explica a mancha fria, mas as evidências estatísticas para ela são fracas e contestadas. Opção 3. A gravidade quebrada. Einstein está errado, e o ponto frio é a prova de uma nova física. Esta é a opção mais revolucionária, mas ela falha em explicar o resto do cosmos. Cada caminho leva a um beco sem saída. Cada solução é um novo tipo de impossibilidade. É como se estivéssemos em uma sala trancada com 3 portas, mas cada chave que tentamos não gira na fechadura. Isso levou os cientistas a dar um passo para trás, a sair da sala e a reexaminar a cena do crime do zero. Nós focamos no ponto frio primordial. Nós focamos no supervazio de Eridanos. Nós focamos na nossa física. E se a premissa estiver errada? E se não for uma única mancha fria? E se não for um único supervazio? Em 2014, uma equipe de cientistas na Universidade do Havaí, a mesma equipe que havia mapeado o supervazio original, decidiu refazer o mapa. Mas desta vez, eles não estavam apenas procurando por um único buraco. Eles estavam procurando por tudo. Eles usaram dados de telescópios como o Pan-STARRS 1 no Havaí e o WISE da NASA, que mapeiam o céu em infravermelho, uma luz que pode penetrar na poeira galáctica que cega outros levantamentos. Eles não estavam apenas olhando para a pequena mancha do ponto frio. Eles estavam mapeando a estrutura da teia cósmica em uma vasta porção do universo, cobrindo bilhões de anos-luz. Eles queriam ver o terreno completo que a luz do CMB teve que atravessar. O que eles descobriram não era um único supervazio. O que eles descobriram era muito mais complexo. Era uma cadeia. O supervazio de Eridanos não estava sozinho. Ele era apenas o maior e mais próximo de uma longa e sinuosa estrutura de quase nada. A linha de visão entre nós e o ponto frio não passa por uma única colina gravitacional. Ela passa por uma cordilheira inteira de colinas. A equipe, liderada por Istvan Zapudi, descobriu que o supervazio de Eridanos é a âncora de uma estrutura muito maior, um vasto supervazio que se estende por quase 3 bilhões de anos-luto. A luz do CMB não passa por um único vazio de 1,8 bilhão de anos-luz. Ela passa por um, depois por outro vazio menor, depois por uma região de baixa densidade e depois por outro. É uma jornada por um arquipélago de vazio. Esta descoberta mudou o cálculo fundamental. O efeito Sachs-Wolfe integrado ISW é cumulativo. O fóton não perde energia apenas uma vez. Ele perde um pouco de energia ao subir a primeira colina, o supervazio de Eridanos. Então, enquanto ele atravessa, ele não tem tempo de se recuperar antes de ter que subir a próxima colina. E a próxima. É como um corredor sendo forçado a subir uma série de morros, um após o outro, sem nenhum vale para descansar no meio. A perda de energia se acumula. O resfriamento se soma. De repente, a matemática começou a parecer muito diferente. O supervazio de Eridanos sozinho só podia explicar 20 microkelvins de resfriamento. Mas e se você somar o efeito de múltiplos vazios alinhados ao longo da mesma linha de visão? A equipe do Havaí começou a modelar essa nova estrutura.
Eles calcularam a perda de energia ISW cumulativa ao longo de toda essa cadeia de subdensidade. O número que eles obtiveram não era mais 20, estava mais perto de 40, ou 50. Ainda não chegava aos 150 microkelvins que precisávamos. Estávamos mais perto, mas o mistério não estava resolvido. Na verdade, ele tinha acabado de ficar mais estranho, porque agora a nossa coincidência não era mais dupla, era múltipla. Qual é a probabilidade de um ponto frio primordial, uma anomalia rara, se alinhar com um supervazio, outra anomalia rara, que por sua vez se alinha com vários outros vazios menores, todos perfeitamente enfileirados como contas em um cordão apontando diretamente para a Terra? A complexidade do problema havia crescido exponencialmente. A tentativa de resolver a coincidência havia criado uma coincidência ainda maior. A situação parecia irremediável. Estávamos presos em um ciclo de falha, onde cada nova descoberta apenas aprofundava o paradoxo. Foi quando uma equipe totalmente diferente de cientistas, olhando para um problema totalmente diferente, tropeçou em uma descoberta que poderia, acidentalmente, fornecer a peça final do quebra-cabeça. Eles não estavam olhando para os vazios. Eles não estavam olhando para o ponto frio. Eles estavam olhando para a própria teia cósmica, tentando entender como ela se formou. E eles estavam usando uma nova ferramenta, a inteligência artificial. O nosso modelo padrão da cosmologia, o Lambda CDM, é incrivelmente bom em descrever um universo médio. Ele nos diz como a gravidade da matéria escura forma a teia cósmica e como a energia escura expande o espaço entre ela. Mas ele se baseia em suposições. Ele assume que os movimentos da matéria são em grande parte locais. As galáxias caem em direção aos filamentos e aglomerados, e os vazios se expandem. Mas e se houver algo mais? E se houver movimentos em escalas muito, muito maiores? Movimentos que o modelo não prevê? O problema é que a teia cósmica é complexa. É um sistema dinâmico de bilhões de partes móveis. Calcular os movimentos de cada galáxia, cada aglomerado, é um pesadelo computacional que está além da capacidade humana. Nossos modelos simplificam, mas a realidade não. É aqui que entra a inteligência artificial. Nos últimos anos, os cosmólogos começaram a alimentar supercomputadores e redes neurais com os dados brutos de nossos levantamentos de galáxias. Em vez de dizer à máquina qual modelo procurar, eles fizeram uma pergunta mais simples. Encontre os padrões que eu não consigo ver. Em 2017, uma equipe de pesquisadores usou uma IA para analisar os movimentos de dezenas de milhares de galáxias em nosso universo local, dados do catálogo Cosmic Flows. A IA começou a mapear os fluxos de matéria, as grandes correntes cósmicas, e ela confirmou algo que os astrônomos suspeitavam, mas não conseguiam provar. Além da expansão do universo e além dos movimentos locais de galáxias caindo em aglomerados, parecia haver um fluxo de fundo, um vasto e inexplicável movimento de centenas de galáxias, todas juntas, em uma única direção, a uma velocidade de milhões de quilômetros por hora. Era como se o próprio rio cósmico estivesse em um barco, flutuando em um oceano ainda maior. Esse fenômeno foi apelidado de fluxo escuro, Dark Flow. É uma ideia controversa, e seus dados ainda estão sendo debatidos, mas se for real, significa que existe uma fonte de gravidade, uma inclinação no espaço-tempo, em uma escala tão colossal que está além do nosso horizonte observável. Significa que todo o nosso universo visível pode estar sendo puxado por algo que não podemos ver, algo que ficou do outro lado do Big Bang. Mas a IA também encontrou algo mais. Ela encontrou fluxos em escalas menores, mas ainda assim gigantescas. Ela descobriu que as estruturas, como os superaglomerados e os supervazios, não estão apenas se expandindo passivamente. Elas estão em movimento. Elas têm velocidades peculiares próprias. O supervazio de Eridanos não é apenas uma colina estática no espaço. É uma colina que está, ela mesma, se movendo em relação ao fundo cósmico de micro-ondas.
De repente, a equação do efeito Sachs-Wolfe integrado, ISW, muda completamente. O cálculo original era complicado, mas se baseava em uma suposição simples. O fóton entra, o monte se achata, o fóton sai. Mas e se, enquanto o fóton está dentro do vazio, o próprio vazio estiver se movendo a centenas de quilômetros por segundo? Isso introduz um novo termo na equação, um Doppler cinético. A luz não está apenas perdendo energia para a colina que achata, ela está perdendo ou ganhando energia por causa do movimento da própria colina. É como tentar pular de um trem em movimento para uma plataforma que também está em movimento. A física se torna muito mais complexa e muito mais poderosa. Quando os cientistas começaram a modelar o efeito ISW, mas desta vez incluindo as velocidades peculiares dos vazios, os fluxos que a IA nos ajudou a encontrar, os números começaram a bater. O movimento do supervazio de Eridanos, combinado com o movimento dos vazios menores alinhados atrás dele, age como um amplificador. O efeito cinético se soma ao efeito ISW da energia escura. E juntos, eles podem criar um resfriamento de 150 microkelvins. A matemática finalmente funciona. Esta é a solução mais recente e, para muitos, a mais promissora. Ela não exige que quebremos Einstein. Ela não exige que invoquemos o multiverso. E ela não exige que acreditemos em uma coincidência de 1 em 1 milhão. Ela exige apenas que aceitemos que o universo é um lugar mais dinâmico e complexo do que nossos modelos originais previam. Ela exige que aceitemos que a teia cósmica não é um andaime estático, mas um sistema vivo, fluido e em movimento. Então, o que é o ponto frio? A resposta é uma síntese de todas as nossas investigações. Não é uma coisa só. É uma tempestade perfeita. É o resultado de uma conspiração cósmica, um alinhamento de múltiplos fatores que juntos criam uma anomalia. É provável que o ponto frio seja um lugar no mapa do Big Bang que, por puro acaso, já era um pouco mais frio que a média. Talvez uma flutuação rara de 1 em 1000, não impossível, mas já notável. Então, a luz dessa mancha fria começou sua jornada de 13,8 bilhões de anos até nós. Em seu caminho, ela encontrou o supervazio de Eridanos, um dos maiores buracos no universo. Ao subir e descer essa vasta colina gravitacional, a luz perdeu energia devido ao achatamento da energia escura. Isso tornou o ponto frio um pouco mais frio. Mas o supervazio não estava sozinho. Ele estava alinhado, por acaso, com uma cadeia de outros vazios menores, todos enfileirados. A luz foi forçada a pular de colina em colina, perdendo um pouco mais de energia em cada salto. O ponto frio ficou ainda mais frio. E, finalmente, a peça que faltava. Toda essa estrutura, toda essa cadeia de vazios não estava parada. Ela estava se movendo através do cosmos com uma vasta velocidade peculiar, criando um efeito Doppler cinético que amplificou massivamente o resfriamento. Nenhum desses fatores, sozinho, poderia criar a anomalia. O vazio não era vazio o suficiente. A flutuação primordial não era fria o suficiente. A física não estava errada. O que estávamos vendo não era a falha de uma única lei da física. Era a convergência de todas elas. Era o universo em sua forma mais complexa, exibindo um efeito cascata que atravessou bilhões de anos-luz e bilhões de anos de história cósmica. O ponto frio não é uma cicatriz, é uma sinfonia. Uma sinfonia de acaso estatístico, expansão acelerada, estrutura em grande escala e fluxos cósmicos dinâmicos. E a única razão pela qual podemos vê-la é porque estamos no lugar certo, na hora certa, para que todos esses efeitos se alinhem perfeitamente. O ponto frio é a prova de que o universo não é apenas o que vemos no mapa estático do CMB. É o que acontece entre o mapa e nós. É a história escrita no espaço vazio. Nós começamos esta jornada com uma imagem perfeita do universo bebê. Uma imagem que continha uma falha impossível, uma mancha fria tão vasta e profunda que ameaçava derrubar tudo o que achávamos que sabíamos sobre o início dos tempos.
Ela nos forçou a questionar os próprios fundamentos da realidade. Ela nos apresentou a ideia de que nosso modelo padrão estava errado, ou de que nossa gravidade estava incompleta, ou, mais fantasticamente, de que nosso universo não era o único. Em cada etapa, o mistério se aprofundava. O supervazio, que deveria ser o culpado, não era forte o suficiente. A coincidência de seu alinhamento era improvável demais. A teoria do multiverso, embora bela, não resistiu ao escrutínio. A teoria da gravidade modificada quebrou o resto do cosmos. Parecia que estávamos em um beco sem saída, mas no final, a resposta não estava em uma nova física revolucionária, mas em uma compreensão mais profunda da física que já tínhamos. A resposta não era uma coisa, mas um processo. Um processo de múltiplos alinhamentos, amplificado pelo fato de que o próprio universo está vivo, fluido e em movimento de maneiras que só agora, com a ajuda da inteligência artificial, estamos começando a mapear. O ponto frio não é um lugar onde a física para. É um lugar onde toda a física acontece de uma só vez. É um lembrete de que o cosmos não é um relógio simples e previsível, mas um ecossistema complexo, caótico e interconectado. E no final, o fato de o nosso modelo padrão, com todas essas novas complexidades adicionadas, poder explicar o ponto frio, não é uma derrota. É a sua maior vitória. Mostra que as regras que descobrimos, as regras de Einstein e do Big Bang, são tão robustas que podem explicar até mesmo as anomalias mais impossíveis que o universo joga contra nós. O que você acha? Esta explicação da tempestade perfeita resolve o mistério para você? Ou você ainda acredita que o ponto frio é algo mais fundamental? Uma cicatriz de outro universo que ainda não temos as ferramentas para provar? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Se esta investigação sobre a anomalia mais estranha do universo fez você apreciar o quão complexa e bela a realidade realmente é, aperte o botão de gostei para nos ajudar a continuar fazendo perguntas difíceis. E o mais importante, se você quiser se juntar a nós em nossa jornada para decifrar as mensagens ocultas do cosmos, inscreva-se no canal e ative o sino. O universo está cheio de anomalias, e nós vamos investigar todas elas. Obrigado por assistir.